Bom dia, amada Igreja do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor continue abençoando este culto que dedicamos a Ti. Esteja usando aqui o Teu servo e também todos os servos que estão aqui, para que a Tua palavra seja pregada, o Teu Evangelho seja disseminado e que nossos corações estejam aptos para que a semente do Teu Evangelho germine em nossos corações e rendam bons frutos. É no nome de Cristo Jesus, Teu Filho, que nós oramos e agradecemos. Amém. Pessoas passam por tribulações. Famílias passam por tribulações. Crianças e jovens passam por tribulações. Empregados, desempregados, donos de empresa também passam por tribulações. Países e sociedades passam por tribulações. Casamentos e relacionamentos passam por tribulações. Jesus, os heróis da fé, profetas e discípulos também passaram por tribulações. Por que é que muitas vezes nós, inocentemente, achamos que a Igreja do Senhor, sendo o alvo principal de Satanás, não passaria também por muitas tribulações? Deus ele está peneirando a nossa igreja, aliás, a igreja dele, reorganizando congregações, a fim de fortalecer o rebanho, de separar o joio do trigo, mas também para separar Paulo de Barnabé. Nesta alegre manhã, deste agradabilíssimo culto que dedicamos e estamos dedicando ao nosso Pai Celestial, ao Santo Cordeiro e à Sua Majestade, o Espírito Santo, ao único Deus soberano, que é digno de todo o nosso louvor e adoração. Gostaria de iniciar a mensagem de hoje com uma pequena reflexão. Gostaria que tanto você quanto a mim lembrássemos daqueles irmãos e daquelas irmãs que um dia foram fiéis ao Senhor. Serviam a Deus com um coração sincero, faziam parte da comunhão com os santos, mas que num determinado momento preferiram abandonar o caminho verdadeiro para seguir o próprio coração, servir a ídolos e doutrinas estranhas, alheias ao Evangelho de Cristo. Irmãos estes, que muitos deles até tinham posições de autoridade perante a igreja, à frente de ministérios, estudos, dentre tantas outras atividades, porém que simplesmente apostataram da fé e nunca mais quiseram da comunhão, nunca mais quiseram saber da comunhão dos santos. Sem dúvida alguma, vieram não apenas um ou dois irmãos, mas talvez vários irmãos e irmãs que se encontravam nessas situações e que, infelizmente, não mais se encontram conosco. Aquelas conhecidas frases, um dia eu apareço lá, ou eu não estou indo, mas eu não deixo um só dia de ler a palavra de Deus e fazer as minhas orações aqui em casa. Quantas vezes nós já não ouvimos estas frases, ou mesmo frases semelhantes, em nossa caminhada cristã, da boca de irmãos que abandonaram a fé? Quantas vezes você já ouviu estas frases? Nesta manhã eu gostaria de dar uma reforçada em alguns princípios básicos da fé cristã, pois talvez você possa ser um irmão ou uma irmã que estejam cansados ou mesmo fracos na fé. E na manhã deste primeiro dia da semana, o intuito é de nos fortalecermos com o leite espiritual divino, alicerçando em amor os princípios básicos da nossa fé.
Para ser mais específico, não será somente leite, mas sim uma bela vitamina espiritual. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 3. Carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta. 1 Coríntios, capítulo 3. Versículos de 1 a 3. Diz a palavra de Deus: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Aqui o apóstolo Paulo, ele tece duras críticas aos irmãos de Corinto. Porém, também ele evidencia uma coisa importante de solidificarmos mais e mais os fundamentos da fé cristã, através do leite espiritual puro, para que a igreja se desenvolva e amadureça, sendo posteriormente também capaz de consumir o alimento espiritual sólido. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, compreendeu que quanto mais incorporava os princípios básicos da fé cristã no coração da irmandade, mais a irmandade se evoluía de forma espiritual, com menos atitudes imaturas que eram notadas na comunhão deles, menos isso acontecia. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 e 3, que eu vou ler para vocês aqui, diz que, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. E o interessante é que essas cartas de Pedro são uma das últimas cartas das Escrituras, do cânon bíblico, ressaltando ainda mais a importância de sempre relembrarmos os princípios básicos da fé cristã. Tanto e obviamente aos neonatos, as pessoas que acabaram de nascer em Cristo, quanto também para os irmãos mais experimentados na fé. Eu não sei quanto a você, mas quando eu me recordei de alguns irmãos que haviam abandonado a fé, e eu não vou aqui citar nomes, mas algum deles, e até mesmo muitos deles, pasmem, simplesmente não haviam recebido o batismo bíblico, o batismo segundo o evangelho da palavra divina. E o mais interessante é que não foi pela falta de estudo bíblico. Eu particularmente, graças a Deus, já visitei muitos lugares do Brasil da Igreja de Cristo, e a marca registrada da igreja é o ministério da palavra. Portanto, o que faltou e que ainda falta a essas pessoas é de fato se renderem à palavra de Deus, abandonando o orgulho e o comportamento rígido quanto ao evangelho. Eu vou colocar aqui um exemplo prático aqui, e pode ser até também a situação de algum irmão ou alguma irmã aqui presente. A pessoa ela vem de denominação, recebe o estudo das boas novas, o evangelho, que é a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo, como está em 1 Coríntios 15, do versículo 1 ao versículo 4. Recebe todas as orientações sobre o batismo, que quer dizer imersão, com o corpo todo dentro da água, com o intuito de ter o contato espiritual com o sangue e o corpo de Cristo, para perdão de pecados e ter o selo do Espírito Santo, a garantia da salvação. A pessoa recebe todas essas informações, baseadas nas Escrituras. Mas, contudo,
no momento em que ela deveria passar pelo ato, ela fala que já recebeu o batismo bíblico na denominação, na facção evangélica, onde ela frequentava. Aí, inevitavelmente, vem na cabeça a seguinte pergunta: se o seu batismo foi correto e o local onde você congregava fazia a vontade de Deus, por que então você saiu dela? Por que então você saiu de lá e não continuou na denominação que você diz que batiza, da forma correta e do propósito correto? Tirando Jesus, alguma vez você já viu algum morto ressuscitar alguém? Se uma doutrina está errada em sua essência, será que ela tem o poder de ressuscitar alguém dos mortos? Se a sua resposta for sim, então me mostre nas Escrituras algum ímpio batizando pessoas para a salvação. O batismo bíblico, aquele que é aceitável a Deus, ele deve ser ministrado por um discípulo de Jesus, cheio do Espírito Santo. E de preferência, por aquele discípulo que demandou tempo e sabedoria ao seu pupilo. Assim como em Atos 8, entre o mestre Filipe e seu pupilo, o eunuco. Portanto, eu venho aqui rogar, implorar aos irmãos e irmãs que receberam um batismo de denominação, onde o Espírito Santo não habita, a receber o batismo bíblico imediatamente, logo após esta pregação, para que você de fato tenha o perdão dos seus pecados e tenha o Espírito Santo de Deus dentro de você agora mesmo. Muitos de nós conhecemos, ou mesmo já ouviram falar, da história do seu Valdir, o irmão da congregação do Campo Grande, em Campinas. Se ainda não ouviram falar, vão ouvir agora. Ele foi esposo da saudosa Dona Neuza, acho que era esse o nome dele, né? A Dona Neuza, que era uma esposa fiel a Deus, que agora já se encontra nos braços do Pai. Ele, o seu Valdir, desde quando eu me batizei, há mais de 9 anos, eu já o via servindo na igreja do Campo Grande, ministrando estudos na EBT, servindo em alguns cultos e servindo muito bem, diga-se de passagem. Mas eis que um dia, num culto aqui no Guanabara, no ano passado ou retrasado, se não me engano, eu vejo o seu Valdir com uma roupa de batismo, prestes a ser batizado, em nome de Jesus, pelo nosso irmão Alisson. Eu fiquei simplesmente pasmo. Logicamente, muito feliz pela decisão do agora irmão, mas profundamente escandalizado por ele ter tido ao menos 8 anos de ministério, sem ser morada do Espírito Santo, irmãos. Vocês conseguem enxergar o perigo de tudo isso? E que tudo isso pode acarretar para a igreja? Eu não estou aqui colocando a índole do irmão, não estou tampouco colocando a capacidade de conhecimento bíblico dele, mesmo porque eu o vejo como um grande pregador e servo do Senhor. Mas vocês entenderam o grande problema que tudo isso pode acarretar? O seu Valdir, como eu já mencionei, teve por ao menos 8 anos de posição de autoridade na congregação do Campo Grande, sem ter sido guiado pelo Espírito Santo. Agora eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Vocês acreditam que um caso como este acarretou, acarretará ou acarreta ainda alguma consequência ruim para aquela congregação? Tendo ele posição de autoridade na congregação, muito provavelmente também deu muitos estudos bíblicos e talvez ministrado alguns ou até muitos batismos. Vocês acreditam na validade desses batismos por uma pessoa que necessitava ela própria ser batizada? Vocês acham que uma pessoa morta espiritualmente tem autoridade divina para ministrar o novo nascimento nas pessoas? Podem procurar em qualquer página da Nova Aliança se algum ímpio
batizou ou mesmo tinha autoridade para batizar ou mesmo para fazê-lo? Se você recebesse um batismo de uma pessoa que posteriormente se batizou, como você se sentiria? Jesus, quando foi batizado por João Batista, reconheceu a autoridade de João Batista para batizar. E tão somente ele batizava, não um ímpio, nunca um ímpio. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 28. Evangelho de Jesus Cristo. Livro de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Jesus Cristo, livro de Mateus, capítulo 28, versículos 16 ao final. Diz a palavra de Deus: Os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus concedeu a autoridade do Evangelho tão somente aos discípulos verdadeiros dele, e de maneira alguma concedeu a outras pessoas que pregam doutrinas adversas à sã doutrina do Senhor. O ímpio, antes de batizar, deve ele próprio ser batizado por um discípulo verdadeiro de Cristo, cheio do Espírito Santo. E para finalizar essa parte e encorajar aos irmãos e irmãs que receberam um batismo de facções evangélicas, a de uma vez por todas receberem o Evangelho, o novo nascimento em Cristo. Rogo-lhes que deixe o orgulho, a preguiça e a vaidade de lado, para que de fato sejam moradas do Espírito Santo. Da árvore ruim é impossível que se tenha bons frutos. Palavras do próprio Jesus. Portanto, vem agora mesmo se tornar uma árvore boa, caso você esteja com dúvidas se recebeu o seu batismo da forma correta e pela pessoa correta. Efésios capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 4. Versículos de 4 a 7. Diz a palavra de Deus: Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Amém? É um só Deus e Senhor, uma só palavra, uma só doutrina, um só Espírito, um só corpo, uma só esperança, um só Pai, uma só fé e um só batismo, mas um só batismo verdadeiro. Não é um batismo na sua vida, é um batismo verdadeiro, ministrado por um discípulo de Jesus, cheio do Espírito Santo, respeitando os 6 passos para a salvação da alma, que são ouvir a palavra, acreditar na palavra que foi pregada,
tendo fé, arrepender-se do caminho que estava seguindo, voltando-se para Cristo, confessando a Deus e às testemunhas que é um pecador, primeiramente, que é um pecador carente de um Salvador, e que este Salvador é Cristo Jesus, sendo Salvador e Senhor da vida do discípulo de Jesus. Que mesmo sendo Deus, Jesus veio como carne, vivendo vida perfeita por sua graça e misericórdia. Carregou todos os pecados da igreja no madeiro, morreu e ressuscitou dos mortos para uma nova vida com Deus. E o quinto passo, o batismo, corpo todo dentro da água, um sepultamento espiritual para perdão de pecados e obtendo a presença de Sua Majestade, o Espírito Santo, como selo, como garantia da salvação da alma no porvir. E por último, sexto, mas não menos importante, a permanência em Cristo Jesus. Amém? Será que estamos preparados para isso? Ou vamos continuar com orgulho e com o coração duro perante o Senhor? Por último, e não menos importante, a permanência até o fim, em fidelidade e amor pleno ao nosso Deus e ao próximo. É impossível que o joio transforme alguém em trigo. Somente o trigo tem o poder de transformar o joio em trigo. Outra grave situação que pode auxiliar na apostasia de um irmão em Cristo é o próprio culto de adoração a Deus, este mesmo que estamos participando e dedicando. O culto que dedicamos a Deus todo o primeiro dia da semana pode ser para você, para nós, a maior bênção inenarrável e soberana da nossa semana. Ou também pode ser uma terrível maldição em nossas vidas. E antes que você se escandalize ainda mais com isso que eu acabei de dizer a vocês, que o culto de adoração pode ser uma maldição terrível em nossas vidas, eu quero fazer mais algumas perguntas. Deus, Ele nos obriga a cultuá-lo? Sim ou não? Não nos obriga. Ele nos obriga a sermos batizados, a selarmos algum compromisso com Ele? Sim ou não? Não. Acaso Deus precisa da nossa adoração por vezes mecânica e hipócrita? De maneira nenhuma. Somos nós que necessitamos adorar a Deus e nos reconciliarmos. Nós somos como uma noiva que traiu o noivo de uma forma grotesca, nojenta e grandiosa, e que com uma enorme cara de pau quer se reconciliar com o seu primeiro amor. E o noivo fala: você realmente quer voltar comigo, meu amor? Também morri de saudades de você. Morri, mas ressuscitei. E se de fato quer retornar à nossa lua de mel, desta vez será do meu jeito. Tudo bem para você? Mas antes que você me responda, quero que saiba que ainda te amo profundamente. Você quer voltar à lua de mel com o noivo? Só que agora em diante, se você quiser, é do jeito do noivo, não mais do seu jeito. A noiva aceitou os termos, tomou um belo de um banho para limpar todas as impurezas de sua lascívia e voltou submissa aos lindos braços, aos fortes braços do seu amado. O culto ao Senhor é um indescritível presente que o nosso noivo nos dá. E de todos os seus essenciais elementos, e por conta do pouco tempo que nós temos de sermão aqui, eu gostaria de destacar somente mais 2 elementos que podem resultar ou em gloriosa bênção ou em terrível maldição, que também, no meu entendimento, é o divisor de águas, a peneira espiritual na vida do cristão. A primeira delas se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10.
versículos 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e 17. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que participamos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. A ceia do Senhor, em meu entendimento, é o principal motivo de apostasia na igreja, pelo simples motivo de irmãos e irmãs em Cristo não darem o devido valor a este ato tão sublime. Só o simples, mas profundo fato de, ao participar todo domingo deste ato, de forma digna, nós espiritualmente termos um batismo de perdão de pecados, já deveria ser um fato mais que suficiente para nós nunca mais deixarmos de cultuar a Deus uma só vez que seja em nossas vidas. Porém, muitos irmãos a tomam de forma indigna, sem discernir a real profundidade do ato, acarretando assim grande maldição, pois o irmão ou a irmã come e bebe para sua própria condenação. Somos nós que escolhemos ou obtemos grandiosas bênçãos divinas, contemplando a grandiosidade do ato, ou bebemos o amargo fel da condenação. Falarei de algumas dicas para que nós possamos cear com dignidade. Reconheçamos diante de Deus que temos falhado, nós devemos buscar o arrependimento e os seus frutos. Nós devemos lembrar da pessoa que fomos e da pessoa que somos hoje, sendo novas criaturas em Cristo. Devemos lembrar da trajetória do Messias e do preço que foi pago para o seu e o meu resgate, para o resgate dos nossos irmãos e irmãs. Lembremos-nos da morte, do sepultamento e da ressurreição. Lembremos-nos também da gloriosa esperança e que todo o mérito da salvação repousa sobre Cristo. A gloriosa esperança de que um dia Ele vai voltar e vai nos resgatar. Temos também a convicção, plena convicção, que estamos espiritualmente em contato direto com o corpo e com o sangue de Cristo, recebendo neste ato um batismo de perdão de pecados. E o segundo e o último elemento que eu quero mencionar nessa manhã se encontra em Provérbios, capítulo 3. Livro de Provérbios, capítulo 3. Tinha muitos outros elementos para a gente falar, mas infelizmente com o tempo a gente não consegue brigar. Mas esses elementos aqui que a gente já está falando já nos ajuda a evoluirmos um pouco mais na nossa fé. Provérbios capítulo 3, versículo 9 ao versículo 10, que diz o seguinte: Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Outra peneiraça para nós cristãos, sendo também o termômetro da nossa fé, é a diligência às nossas ofertas a Deus. A ceia do Senhor é o discernimento convicto da incomparável oferta de Deus para nós. E a oferta que fazemos, a coleta, é o ato de discernir a nossa simbólica e sacrificial oferta de nós para Deus. Simbólica porque não tem o intuito de barganha. Nem se quiséssemos, conseguiríamos. E sacrificial, pois devemos sentir o impacto em nossa renda, sendo santificada, como a gente viu aqui em Provérbios, das primícias de nosso ganho, e de forma proporcional à nossa renda. Ou seja, acredito que a maioria de nós
recebe um salário ou uma aposentadoria, então suponhamos que no dia 30 pinga R$ 5.000 na minha conta. Logo, pela manhã, antes de gastar qualquer quantia, vamos entrar em oração, clamando a Deus por sabedoria e diligência em nossa oferta. Faço uma aliança com Sua Majestade e o Espírito Santo para santificar uma oferta digna, sacrificial e das primícias para ser realizada com alegria a cada primeiro dia da semana, do mês do salário. Agora é uma pergunta. Com 5.000 de salário, qual seria uma oferta digna, sacrificial, que eu sinta doer no bolso e que seja proporcional e que eu a faça com alegria? Qual será? Vamos supor que a minha aliança com o Espírito seja no valor de R$ 600. Beleza? Vou até o banco, saco este valor das primícias, divido o valor por 4 ou 5 semanas e esta é a minha oferta a Deus. O que ocorre bastante com os irmãos fracos na fé é a negligência, o desleixo deste ato de adoração, deixando de cumprir algum ou alguns dos elementos da oferta, incorrendo em pecado semelhante ao de Caim. Não foi só a oferta dele que foi rejeitada, mas também e principalmente o ofertante. O que também é uma peneira de Deus para refinar o seu povo. O batismo bíblico para separar o joio do trigo, a ceia do Senhor e a oferta a Deus, que podemos ser com grandes bênçãos ou moribundos espiritualmente, a ponto de sermos vomitados a Deus. Outro detalhe importante sobre a oferta é que ela é uma aliança feita com o Espírito Santo para com Deus e não para com a igreja. Uma crítica construtiva aqui para os irmãos do Guanabara. Ou seja, quando visitar outras congregações, faça lá mesmo a sua oferta dominical. Fortaleça os irmãos e seja também fortalecido para ajudar a evitar a apostasia da fé. Utilizemos todos os meios de graça que Deus nos proporciona para auxiliarmos os irmãos mais fracos e para que não sejamos os próximos a abandonar o caminho estreito da salvação. Você de fato está preparado? Será que nós estamos preparados? Agora, nesse final do mês, muitos recebem o 13º. Façam a sua oferta baseada também, proporcionalmente, nos seus ganhos. E vamos glorificar a Deus com todo o nosso ser. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em Cristo Jesus, nosso Senhor, primeiramente queremos te pedir perdão, Pai, por nossos pecados. Nós não somos dignos de Ti. Nós não somos dignos das Tuas bênçãos. Mas queremos agradecer, Pai, pois a Tua palavra nos corrige, nos mostra o caminho, nos faz ser sal, ser luz na terra. O Senhor esteja abençoando a congregação aqui do Guanabara e todas as demais congregações em Cristo que estão reunidas para Te adorar e Te louvar. No nome poderoso de Cristo Jesus, Teu Filho, nós oramos e agradecemos. Amém.